Aí foi. Bem. Um pouquinho de paciência, tá? Que demora mesmo que o computador para entrar aqui no clima. Bom, pessoal, então enquanto o computador aqui decide trabalhar, né? É o seguinte, então, conforme o nosso cronograma, então o tema para hoje, nosso encontro síncrono, né? É sobre justamente métodos de ensino e modelos pedagógicos, correto? Eu não vou fazer aqui uma explicação assim muito aprofundada, porque vai abordar mais do que os 4 horários, né, da disciplina. Então, eu trouxe aqui alguns modelos que são interessantes para vocês estudar, né? Então, conhecerem quem não conhece, reforçar quem já conhece e fazer a relação desses modelos com a proposta, né, que eu vou já, depois tem mais uma aula e já na terceira, com o modelo para treinamento da tática e da técnica nos jogos esportivos coletivos. Então, lembre-se que todos esses temas aqui prévios que eu apresentei para vocês, eles estão preparando vocês para entender esse modelo pendular que nós denominamos, tá? Então, é isto. Então, vamos lá. Vamos ver se pelo menos está passando aqui, está indo para a frente. Então, olha só, como eu já coloquei para vocês na aula passada, né? Então, é interessante a gente, primeiramente, entender a diferença, né, entre método e modelo de ensino. Então, coloquei para vocês inicialmente que quando nós falamos de método, ele está se referindo a esse ensino tradicional, ou seja, quando nós abordávamos aqueles métodos clássicos de ensino dos esportes. São eles o analítico, o global e o misto, correto? Eles são predominantemente métodos com ênfase na adquisição e aprimoramento da técnica. Foi por isso que o método analítico foi muito famoso na época. Em qual época, basicamente? Então, século passado, né, década 60, 70, né, para o ensino dos esportes. Ele começou com o ensino do atletismo e aí foi difundido, né, para os outros esportes. Só que, justamente, percebeu-se, né, que o método analítico, né, ele não consegue atender a todas as demandas, né, especificamente nos esportes coletivos. Então, daí começou, né, a partir da década de 80, né, a pesquisa, comparação entre métodos tradicionais, ou seja, analítico, global, misto, comparado com
na época, né, métodos que falavam também contemporâneos, e que hoje em dia nós denominamos de modelos de instrução ou modelos pedagógicos, ou modelos de ensino, são sinônimos. A questão é modelos, correto? Então, começou a comparação nisso a partir da década de 80. As pesquisas, eu posso dizer para vocês, resumindo, não chegaram a uma conclusão com relação às vantagens ou qual modelo era superior. Ah, esse aqui é superior a outro, aqui não. Na verdade, a pesquisa, né, nessa área, ela, por enquanto, chegou no consenso que não há realmente modelos superiores, e sim momentos para aplicar cada um desses modelos ou alternativos. O que sim está claro é que há uma diferença entre método de ensino e o modelo. Como eu já coloquei, o método é tradicional, o método é apenas um roteiro, faz de conta uma receita de bolo para você ensinar. E já o modelo, como já coloquei para vocês e estou reforçando, é um plano de ação, que considera todas as variáveis e fatores que influenciam nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, vai desde a infraestrutura, conhecimento, obviamente, dos praticantes, até o conhecimento do professor, tá? O estabelecimento dos objetivos, a estruturação de todos os conteúdos, das atividades, nesse caso, tarefas, para alcançar os objetivos, avaliação constante, ajuste desse planejamento, a partir de que? Da avaliação. Então, considera, é todo um plano de ação que considera todas essas variáveis, diferente do método, que ele simplesmente coloca para você o que deve fazer para alcançar o objetivo, a partir do conteúdo proposto. Apenas isso. Correto? Então, essa é a evolução. O modelo foi a versão evoluída, né, do método de ensino. Tá bom? E aí é interessante também um resumo aqui, pessoal, um resumo. De a gente conseguir relacionar, né, então, essa evolução com relação às teorias psicológicas de aprendizagem, correto? Então, nós entendemos que antes, né, quando predominava, como já coloquei para vocês, a teoria do comportamento, né, com relação à aprendizagem, o associacionismo, depois Gestalt, né? Então, inicialmente, o importante no processo de aprendizagem era a aquisição de respostas. Então, entende-se que o sujeito era completamente passivo, recebeu informação e tinha respostas prontas. Daí, surgiu então na psicologia cognitiva, e já entendeu-se, né, cognitiva clássica, né? Então, você fez a analogia, né, de que a mente humana era como um computador, né? Então, justamente tinha o input, processava as informações e dava um resultado, até chegarmos na construção de significados, que é justamente a proposta da psicologia cognitiva contemporânea, né? Construção de conhecimento, e a partir daí todas as teorias que vocês, o que a gente já conversou, né? Há uma cadeia ecológica, né? Justamente a ecológica, pessoal, viria também, né, nesse processo de evolução, como já vocês, ou como já nós colocamos, né, a partir da teoria da Gestalt, né? Que foi o que já conversamos em aulas passadas, tá bom? E aí, então, temos essa classificação, né, dos modelos, dos métodos, sendo que os métodos desse lado esquerdo, né, são os tradicionais, como eu já coloquei, analítico, global, misto, e temos os alternativos ou contemporâneos, que eles se apoiam no ensino formal e incidental, tá? Ou então na aprendizagem implícita, explícita, correto? Então, essa seria uma primeira classificação. Agora, dentro desses alternativos, né, na perspectiva da aprendizagem explícita, então temos algumas propostas aqui, né?
o famoso Ensino dos Jogos pela Compreensão, o TGFU, de Bunker e Thorpe, 1982, 86 e por aí vai, tá? E algumas versões oriundas desse TGFU, né? Como a abordagem, né? Da avaliação ou da consciência tática, né? Essa é a versão do TGFU, né, nos Estados Unidos. Temos o Sport Education, que já realmente ele se complementa com o TGFU. E temos mais uma versão aqui do TGFU, que é o modelo de ensino de competência nos jogos de invasão. Tá? Essas propostas aqui, elas se apoiam especificamente no jogo. Então, são abordagens apoiadas na realização do jogo, correto? Que são jogos modificados, jogos reduzidos, pequenos jogos, tá? E dentro da perspectiva da aprendizagem implícita, então, temos, né, a famosa Escola da Bola e a Iniciação Esportiva Universal. Sendo que a Escola da Bola tem as outras propostas, né, que aí vou apresentar para vocês. Então, dito isso, né, eu vou só colocar aqui para vocês como é que funciona o TGFU, tá? Uma questão bem simples, sucinta, de como que o modelo funciona, tá? Para que isso? Vocês estarão se perguntando, né? Justamente para entendermos, primeiro, o papel do jogo no ensino-aprendizagem, técnico-tático nos esportes, modalidades coletivas, como é que funciona essa dinâmica, porque isso vai justamente apresentar para vocês algumas questões que são relacionadas com o modelo pendular para o treinamento da tática e da técnica, correto? Então, seria isso. E também, obviamente, para conhecimento, né, geral. Posso te Alguém gostaria de falar alguma coisa? isso, fazer uma pergunta? Sim. Foi esse o método que eu aprendi na graduação, pelo menos era o foco, né, da graduação. Uhum, Só que uhum. eu queria saber qual a diferença dele para o situacional, por exemplo. É o mesmo método? Não. Na verdade, não. Olha só. Como eu já coloquei, o Teaching Game for Understanding, né? Ele realmente nós podemos falar hoje em dia que é um modelo mesmo, tá? É um modelo proposto, que ele obviamente se apoia no construtivismo, correto? Teorias cognitivas de aprendizagem. E qual que é a grande diferença com o método situacional? O método situacional foi uma parte da proposta da iniciação esportiva universal. O método situacional, ele, na época que foi lançado, como uma das partes, né, que compõem a iniciação esportiva universal, se apoia também nas estruturas funcionais. Quando eu falo também, é porque o TGFU também se apoia no jogo. Só que onde que está a diferença? E aí que está, no tipo de aprendizagem. O TGFU é uma aprendizagem completamente explícita. Já o método situacional, ele pode combinar entre aprendizagem implícita e explícita. O método situacional se apoia nas estruturas funcionais. Essas estruturas funcionais são situações de jogo extraídas, obviamente, do contexto do jogo formal, do jogo como acontece na competição, porém, facilitando a realização desse jogo. Nesse caso, estou falando assim, tem uma progressão pedagógica. Então, não se inicia de uma vez com um pequeno jogo de 3 contra 3, ou uma estrutura funcional na configuração tática 3 contra 3. Inicia-se, por exemplo, com uma situação de 1 contra 0, então sem oposição, porém com o Coringa, avisando a versão do Coringa, então naquele jogador que é o passador, o facilitador. Ah, mas para que isso, Juan, se não tem oposição, já que você está falando que está trazendo o contexto do jogo? Não tem oposição porque justamente a sequência pedagógica é do fácil para o difícil, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Então, o que acontece? Nessa situação de 1 sem oposição, 1 contra 0 mais 1, que seria o Coringa, aquele passador,
o jogador consegue entender, justamente o praticante, o participante, o aluno consegue entender, por exemplo, momentos nos quais, em que deu passe para o Coringa, o que tem que fazer? Ah, eu tenho que me deslocar, tenho que ocupar um espaço vazio para ser opção de passe, criar linhas de passe. Veja que eu não estou sem oposição, então facilita essa criação de linhas de passe. E onde que eu vou me posicionar dentro da quadra para receber a bola e finalizar ao alvo. Então, é isso. Então, começamos com essa progressão. No TGFU, por exemplo, eles já começam com um jogo adaptado. Então, pode ser na configuração tática 3 contra 3, 4 contra 4, em que já tem todas as conotações, né, as características do jogo formal, porém simplificado. Tá? Não tem essa sequência pedagógica. E todo o ensino, tudo que acontecia aí é de forma explícita. Ou seja, o TGFU dá ênfase no desenvolvimento, adquisição do conhecimento tático declarativo. No método situacional, a ênfase é no conhecimento tático processual. Tá? Embora, em alguns momentos, essa aprendizagem explícita também aconteça. Correto? Então, por isso, aí vocês vão fazer a relação entre a aprendizagem implícita e explícita. Por meio das estruturas funcionais, por exemplo, nós podemos trabalhar com esses dois processos, esse processamento duplo, do topo para cima, ou do topo para baixo, desculpa, ou de baixo para cima, ou de baixo para o topo, tá? Bottom-up, top-down, correto? Então, essa integração, nesse processamento duplo. Deu para entender aí, Esther? Sim, professor, entendi. Obrigado. Então, eu acho que é até bom você ter perguntado, porque eu já dei aqui, né, a introdução do que seria o TGFU, tá? Então, aí, nessa perspectiva, né, então vamos, pronto, para o modelo. O miolo aqui, o que interessa. Então, veja só. Quando o Bancritar pensaram nesse modelo, eles queriam dar uma alternativa diferente àquele ensino clássico, tradicional, né, aquela ginástica sueca, aquela ginástica que era simplesmente para trabalhar o corpo, né, assim, na perspectiva das capacidades, na perspectiva de adquirir habilidades essenciais para praticar os esportes que eram tradicionalmente oferecidos lá nessa época, né? Então, era justamente futebol, né? Era rugby, e enfim. Então, o que acontece? Eles se perguntaram de como é que justamente poderiam atrair o interesse dos alunos nas aulas de educação física, visto que sempre era a mesma coisa, e estavam perceberam, né, que o ensino, especificamente dos esportes, estava chegando a um ponto crítico, né, que ninguém mais estava querendo, devido a essa abordagem clássica, nesse caso tecnicista. Bem, então eles colocaram assim, bom, a partir das teorias psicológicas de aprendizagem, teorias cognitivas, né? E nesse caso estamos falando do construtivismo, então vamos deixar o aluno no centro do processo, tá? Porém, mesmo sendo o aluno no centro do processo, obviamente que o professor é quem vai administrar, né, todos os conteúdos, todo o processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, a partir disso, então, inicia-se com o jogo. Tá? Então, se antes o jogo era a parte final da aula, agora começa com o jogo. Tá? Então, essa foi na época, né, o grande lance deles. Então, vamos começar com o jogo. Só que esse jogo, dentro dos princípios do TGFU, é justamente isso. Qual que é o tipo de jogo? O que vamos escolher? O que vamos propor como jogo? Então, nesse ponto, primeiro, temos que ter clareza. É uma modalidade esportiva específica ou então é iniciação aos esportes coletivos, tá? Então, se for uma modalidade coletiva específica, então nós começamos com um jogo simplificado, reduzido, num campo menor, com menor número de jogadores, com modificação das regras, para que esses jogadores possam ter esse primeiro contato com o jogo, correto? Nesse caso, a modalidade esportiva em questão, que está sendo abordada. Então, a partir disso, entende-se que, por exemplo, uma das configurações mais utilizadas para
apresentar um jogo, um pequeno jogo, é a configuração tática de 3 contra 3, tá? Geralmente, obviamente que não está dentro de toda a complexidade, por exemplo, de um jogo formal, um 5 contra 5 no basquete, no futebol, ou um 6 contra 6 no voleibol, né? Ou um 11 contra 11, né? Futebol americano, enfim. Então, mas traz essa configuração tática permite, né, que grande parte dos comportamentos táticos individuais e de grupo aconteça, tá? Então, nessa configuração já é possível termos essas ações tático-técnicas, tá? Então, o que acontece? Geralmente o professor, então, decide esse tipo de jogo e adapta as regras conforme o nível de desenvolvimento cognitivo, motor, né, psicológico da sua turma. Então, pode ser que o objetivo seja, olha, eu gostaria que os alunos, né, eles tenham um maior entrosamento, mas também que consigam entender a lógica tática do jogo, que também consigam entender, por exemplo, que precisamos de determinado nível de desenvolvimento das capacidades para adquirir habilidades que futuramente serão utilizadas para a adquisição de técnicas esportivas. Então, dentro dessa estruturação é que vem o jogo. Então, aí começa, né, como vocês estão vendo aí, a compreensão emergente. Não é mais do que o professor, então, apresentar para os alunos o jogo. Essas aqui são as regras, deixar claro que é adaptado e, porém, que é oriundo de uma modalidade esportiva coletiva que estão aprendendo. Tá? Então, veja que já começa essa aprendizagem explícita. Então, deixa isso bem claro. Tá? Obviamente que tem que entender muito bem as regras, tá? E qual que é o objetivo, correto? A partir disso, então começa essa apreciação do jogo. Essa apreciação do jogo é justamente via prática, via participação no jogo. Então, entender as regras, entender a lógica do jogo, qual que é o objetivo, o que, que eu faço quando estou no ataque, na defesa, e essas fases de transição. Para daí passarmos na consciência tática. Então chegamos nessa fase, que seria o quê? Então eu já entendi o jogo, já sei quais são as regras, porém eu sei que é adaptado, mas eu já entendi, certo? Qual que é o objetivo, o que, que eu devo fazer? Pronto. Aqui que começa, então, justamente a questão da percepção dos sinais relevantes e entendimento dos problemas táticos que emergem no jogo, tá? Então, aqui é muito importante nessa fase que o professor, por exemplo, que uma das demandas do TGFU, entenda o jogo. Então, daí a importância que o professor justamente saiba, né, qual que é a lógica tática do jogo que está ensinando, da modalidade esportiva coletiva que está ensinando, que está abordando, porque esse jogo foi proposto dessa forma, qual que é o objetivo, tá? E aí isso está atrelado aos princípios do TGFU, né, que primeiro, como eu já coloquei para vocês, seleção do jogo, tá? O princípio de representação e o princípio de exagero, que já vou falar sobre isso, tá? Então, essa consciência tática permite que o professor, então, comece a fazer reflexões e levantamentos, né, desses problemas táticos dentro do jogo, por exemplo. Então, ele observa o jogo, pode parar o jogo e fazer algumas perguntas com relação ao seguinte: Juan, eu percebo que você está com a posse de bola, porém, você opta pela condução. Sempre que você recebe o passe, você opta pela condução. Que outra alternativa você teria além da condução? O que você acha? Tá? Então, aí Juan vai falar, não, mas aqui é o seguinte, eu sempre que pego a bola, eu conduzo, eu faço, porque eu gosto de driblar o adversário, eu sou bem com os pés, mas aqui eu não passo a bola, por exemplo, para fulano, ciclano, porque os caras são muito ruins. Então, sempre que passo a bola para eles perdem a bola. Então, daí começa esse levantamento. Então, primeiro, está justamente na questão de que o professor possa levantar assim, olha, quando você receber a bola, primeiro vamos pensar no seguinte, qual é a situação, quais são os sinais relevantes que você poderia perceber nesse momento. Recebeu a bola, o defensor está marcando de perto você ou está afastado?
A partir disso, você pode tomar uma decisão. Lembre-se das condições se, então. Lembra? Então, se o defensor estiver afastado, então eu posso arremessar, ou eu posso chutar, ou eu posso dar o passe. Se o defensor estiver próximo, então eu faço uma finta de corpo, ou qualquer tipo de finta, para poder superar, infiltrar, e se for o caso, dar o passe para o colega melhor posicionado. E aí, você começa a dar essas dicas com relação à percepção dos sinais relevantes, tá? Por quê? Porque justamente aí o Juan vai entender assim, bom, mas como eu não acredito, ou eu não confio muito nos colegas, eu vou ter que fazer o seguinte, se eu percebo que o marcador está bem afastado, certo? Está dando espaço, porém eu estou muito longe do alvo, eu acho que o mais adequado, nesse caso, seria dar o passe para o colega que está criando linha de passe. E aí vem outro conceito, então vamos criar linha de passe. Como é que se cria linha de passe? Tá? Então, a partir dessa reflexão, dessas situações e dessa percepção de diversos sinais relevantes, a partir das situações que são percebidas no jogo por parte do professor, sim? Então, chegamos a um consenso com relação ao que deveríamos fazer. Então, inicialmente, né, você pode fazer as perguntas, o professor faz todo o questionamento, mas com o objetivo de levantar sinais relevantes, sim, de apresentar esses sinais relevantes para uma situação específica. Apresentou sinais relevantes, então isso nos leva a uma tomada de decisão, ou seja, o que vou fazer nessa situação? E a partir de ter essa clareza de, eu sei o que vou fazer, então é o seguinte, como vou fazer isso? E aí que viria esse procedimento, ou seja, como é que eu vou concretizar, operacionalizar essa tomada de decisão? Vamos pensar aqui. Não, percepção, o marcador está muito próximo e meus colegas estão todos marcados e os marcadores estão fechando a linha de passe. A partir dessa situação, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma finta de corpo para poder superar o adversário, infiltrar e verificar se meus colegas estão melhor posicionados. Tá? Inicialmente é isso. Embora isso depois venha uma sequência, né? Se eles estiverem melhor posicionados, eu dou o passe. Se não veio a ajuda, então eu continuo na infiltração. Se eu estiver próximo, então, do alvo, então eu finalizo e por aí vai, tá? Mas é toda uma sequência. E toda essa sequência vai ter essa percepção de sinais relevantes. Então, para que eu possa realizar tudo aquilo que eu estou relatando aqui, por meio do meu conhecimento tático declarativo, que está sendo construído via questionamento do professor, então eu tenho que ter clareza sobre os procedimentos técnicos ou habilidades que são necessárias para fazer isso. Como é que eu faço uma finta de corpo? Será que eu sei? Então o professor percebe que a turma não sabe como fazer uma finta. Então, aí que o professor procede. Olha, uma finta de corpo é isso aqui. Pode demonstrar, pode pedir para alguém fazer, é o de menos. Tá? Então, apresenta qual que é o procedimento para concretizar essa tomada de decisão. A partir disso, como já foi selecionado esse procedimento técnico, então vem a execução das habilidades. Ou seja, o professor dá dicas sobre como realizar essa habilidade, esse procedimento técnico, que seria fazer uma finta, ou conduzir a bola, ou fazer um passe. Aí que vejo interessante, nós poderíamos ir para o método analítico, nesse caso, instrução direta. Tá? Nessa instrução direta, você pode dividir por partes a famosa fragmentação de como realizar um passe, um arremesso. Juan, mas vai ficar o tempo todo fazendo isso até eles fazerem perfeitamente? Não. Na verdade, o que acontece? O professor simplesmente apresenta qual que seria o procedimento. Os jogadores, eles fazem esse procedimento, pode ser em duplas ou por meio, inclusive, de um jogo funcional, tá? Mas muito curto, simplesmente para estabelecer os princípios de realização, de execução dessa habilidade. E a partir disso, o que acontece? Vem o desenvolvimento da habilidade, para isso é essa fase.
para chegarmos de novo no jogo. Que aí, que acontece? O professor vai verificar, primeiro, se os jogadores estão percebendo sinais relevantes da situação que foi apresentada, do problema tático que foi levantado, e sim os procedimentos estão sendo realizados adequadamente. Não estou falando de cobrança da técnica, de aperfeiçoamento da técnica perfeita. Não. Se consegue solucionar o problema adequadamente. É isso que me interessa, tá? Para depois, sim, futuramente, eu fazer um trabalho muito mais direcionado para o aprimoramento da técnica, tá? Daí, para chegarmos no jogo novamente, tem essa fase aqui, a participação periférica legítima. Não é mais do que os alunos, então os jogadores participantes, nesse caso no contexto da educação física escolar, entenderem que esse jogo, né, esse jogo está permeado, né, por todas umas questões, por diversas questões que são também culturais, ou seja, como que se joga, né, como que esse jogo é jogado, né, especificamente nas categorias adultas, como que ele acontece, quais são os principais campeonatos, competições, então só entender justamente o contexto no qual esse jogo está imerso, tá? Para justamente voltarmos ao jogo. Que o jogo pode ser o mesmo que foi apresentado inicialmente, ou pode ser outro a partir dos objetivos do professor. Que é aí que vem justamente isso aqui. Bom, o princípio, então, de representação. Olha, eu quero que justamente eles aprendam a jogar basquetebol. Então, eu vou apresentar um jogo que realmente reproduza a realidade do jogo formal, porém de forma simplificada. Tá? Mas também eu quero que eles entendam um determinado de conservação da posse de bola e de progressão, que eu já falei para vocês várias vezes. Então, a partir disso, você cria as condições para que esse jogo permita que esse comportamento tático, então, esse princípio tático, ele se apresente no jogo. Muito semelhante com o que nós colocamos na pedagogia não linear, tá? Daí, por exemplo, tem algumas obras da pedagogia não linear em que eles fazem uma relação entre pedagogia não linear e o TGFU, justamente a partir desses princípios de seleção do jogo, exagero e representação, tá? Então, nesse exagero, por exemplo, é quando você faz uma modificação na regra do drible. Como já coloquei para vocês, retira o drible para que os jogadores possam entender que sem o drible eles têm que se movimentar no campo de jogo, criar linha de passe e por aí vai, certo? Então, é basicamente isso. Alguma dúvida até aí? Bem, então, Professor, pessoal, pois não? eu só queria fazer uma pergunta sobre a questão do TGFU, porque Sim, quando o senhor foi falando aí na questão do conhecimento declarativo, parece que o TGFU ele tem uma relação direta entre o conhecimento declarativo e o conhecimento implícito, né? O conhecimento explícito e o conhecimento implícito, né? certo. E existem outras abordagens outros modelos que fazem o contrário, né? Por exemplo, quanto menos conhecimento explícito eu tiver e mais conhecimento implícito, melhor. Uhum, Aí eu uhum. queria saber se é real essa relação mesmo, ou se foi só Entendi. uma interpretação. Correto, entendi. Bem, olha só. O TGFU, ele dá ênfase, como eu já coloquei, conhecimento declarativo, correto? Justamente, muitos estudos em que aplicaram o TGFU como um modelo de intervenção, né, para ensino aos esportes coletivos, verificou-se que justamente o conhecimento tático declarativo teve melhores pontuações do que o desempenho do jogo, por exemplo, mensurado a partir do GPAI, o modelo, um instrumento criado, validado para verificar o impacto do TGFU, tá? Então, o que acontece? Veja o seguinte, o TGFU, ele se apoia na construção do conhecimento tático declarativo. Por isso que o professor faz esse questionamento, porque o que interessa é que os jogadores entendam a lógica do jogo, certo? E como é de forma explícita, então vamos ter tudo isso armazenado na nossa memória explícita, tá? Então, toda a estruturação do pensamento
ela se apoia justamente em representações mentais que são adquiridas de forma explícita, tá? Agora, apesar de ter o jogo, de ter todas essas fases, todo esse percurso, né, realmente ele está, a ênfase é na aprendizagem explícita, adquisição de conhecimento tático declarativo. Em alguns momentos poderá ter, né, aprendizagem implícita, que é quando acontece o jogo em si. Porém, quando se modifica esse jogo por exagero, por representação, os jogadores, os alunos estão cientes daquilo que estão aprendendo. Porque o tempo todo o professor estará reforçando essa questão de, olha, vamos manter a posse de bola, vamos progredir. Se eu estiver na defesa, como é que eu faço para defender o jogador com posse de bola, o jogador sem a posse de bola? Como é que eu faço, por exemplo, quando o atacante supera o defensor, eu faço ajuda, o que que eu faço? Estou próximo, eu vou e volto, enfim. Mas tudo isso é construído a partir da aprendizagem explícita, tá? Então, assim, essa relação com a aprendizagem implícita é mínima e ela realmente dá ênfase na aprendizagem explícita e construção do conhecimento tático declarativo. Sim, eu entendi certo, Gabriel, a pergunta? Perfeito, professor. É isso mesmo, Entendi. perfeito. Obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, então, como eu não consegui, né, abordar mais, avançar, né, muito, então eu peço por gentileza, só um intervalinho de 10 minutos e eu já volto, correto? Eu agradeço a paciência de vocês, peço desculpas, né, como sempre, mas estou aqui obrigado, né, a administrar muito bem aqui a questão aqui com as aulas do meu filho. Então, vou parar aqui a gravação e a gente